Você está no Cláusula Petra e se você não é um petista que está morrendo de medo dos números do Datafolha, você vai ficar nesse vídeo até no final. Você não pode sair antes, senão você não vai entender tudo que eu vou te mostrar aqui. Já vamos para a tela aí, para a gente não fazer hora, e hoje eu preciso ser rápido e muito didático com vocês. Pesquisa Datafolha, que vocês sabem que foi muito adiada aí para ser divulgada. Lula, 38% em primeiro lugar, Flávio Bolsonaro, 32%. Diferença, então, de 6 pontos percentuais. No segundo turno, a diferença está em 3 pontos percentuais. Lula, 46 e Flávio, 43, beleza? Vamos, então, de efeito comparativo aqui, que vocês sabem que eu gosto de fazer uma comparação com as eleições de 22, com os números, né? Porque pesquisa é tendência, ok? Se você analisar números crus, você vai ser induzido ao erro. Então vamos de tendência aqui, vou ser bem didático, por favor, prestem atenção no que eu vou falar, ok? Olha só, eu peguei esses números aqui, pedi o chat para trazer aqui para mim, por quê? Vamos considerar setembro de 2022, tá? Então, olha só, não confundam. A pesquisa Datafolha é março de 26. Agora a gente já está em setembro, ou seja, há um mês das eleições, em 2022. Vamos analisar como é que estava o cenário? Olha só na tela aí comigo. Primeiro turno, candidaturas já consolidadas, campanhas rodando, tudo certinho. Lula, 45. Bolsonaro, 34 em um cenário de primeiro turno, ok? De segundo turno, Lula 5,3, Bolsonaro 39. Ou seja, em 2022, em setembro, nós tínhamos uma diferença. Primeiro turno, 11 pontos e segundo turno, 14 pontos. Agora nós temos uma diferença. Primeiro turno, 6, segundo turno, 3. Então a tendência aqui está amplamente desfavorável para o Lula, tá bom? Outra coisa aqui agora, presta muita atenção. Muita atenção. Por que isso aqui é preocupante para o PT? Olha os outros dois candidatos pontuando aqui em 2022. Ciro Gomes e Simone Tebet. Ciro Gomes, os votos dele foi pro Lula, tranquilamente, e a Simone Tebet, não é que só os votos dela foram pro Lula, não, ela foi pro lado do Lula no segundo turno, depois de chamar ele de bandido, não sei o quê. Qual que foi o resultado final? Primeiro turno, diferença de 5 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro, segundo turno não chegou a 2 pontos percentuais. Essa foi a diferença, tá? Então, imagina só como deve estar em desespero o PT olhando para essas tendências. É isso que a gente tem que analisar. Outra coisa aqui, muito importante, agora vem para cá de novo, que eu quero trazer números para a gente fazer a análise aqui, porque isso aqui é muito relevante. Números de rejeição. Ano 2022. Guardem o ano, tá? Comparando aqui nesse gráfico aí, Bolsonaro e Lula nos meses março, maio e junho, ok? Olha isso aqui, lembrando, é Datafolha, tá? Olha o número discrepante, a diferença colossal de rejeição de Jair Bolsonaro com Lula. Olha só, em junho, que foi mais perto aí, né, que a gente tem, 55 a 35, uma diferença de 20 pontos percentuais aí na rejeição. 20 pontos percentuais. Em 2026, em março, sabe quais são os números de rejeição? Nós temos o Lula com 46% e o Flávio com 45%. 1% de diferença, 1%, e ainda contra o Lula. Elias, por que a rejeição é importante? Porque em um segundo turno, as pessoas tendem a ir pela questão da rejeição. Vamos continuar aqui, porque tem muita coisa, tá? Olha só essa matéria aí, essa opinião, né, lá do jornal Estadão. Datafolha, erosão master de Lula, faz um trocadilho, obrigará a esquerda a se livrar de Moraes. Então isso aqui corrobora o que eu falei ontem com vocês. É natural que todo esse escândalo do caso Master, principalmente envolvendo agora Alexandre de Moraes, né, recaia, a maior rejeição seja pior politicamente para o Lula. Por quê? Lula se casou politicamente com Alexandre de Moraes. O PT e a esquerda se casaram politicamente com Alexandre de Moraes. Quando você se casa com alguém, você não se casa só com a parte boa, você se casa com a parte ruim. Enquanto Moraes estava perseguindo o bolsonarismo, detonando o bolsonarismo, sendo um ditador, estava tudo bem para o PT, eles estavam aplaudindo. Agora chegou a parte ruim, porque o Moraes está envolvido até o pescoço no caso do Banco Master. Aí toda essa rejeição descarrega aí no Lula, tá? Eu quero mostrar aqui rapidinho 3 coisas para vocês. Prestem atenção aqui, olha só. Publicação do Lindbergh Farias, ok? Ao que ele está atribuindo aí o resultado dessas pesquisas Datafolha. Tá aqui, ó, fake news. Fake news da extrema direita. Ok? Então, esse discursinho de sempre. Outro cara esquerdista aqui, o que ele fala? Ó, essa pesquisa do Datafolha é uma ducha de água fria para alguns e esperança para outros. Já pensou em entregar crescimento de 3%, inflação baixa, baixo desemprego e ainda assim perder as eleições? Ou seja,
No que ele está, qual a esperança que ele está se agarrando aqui? Nos, entre muitas aspas, números bons da economia. Beleza. Terceira publicação que eu quero mostrar para vocês. Ó. O Vinícius Betiol, um cara de extrema esquerda aqui também. O que ele fala? Ele deixa aqui bem grande, ó. O problema é de comunicação. Então, volta aqui para mim. Vamos lá. O Lindbergh Farias fala que o problema são as fake news. O outro cara fala que o governo está entregando números excelentes. E o outro fala que o problema é comunicação. Isso aqui, gente, é uma visão, é uma conclusão totalmente equivocada da esquerda. Se a esquerda ficar culpando fake news, que pelo amor de Deus, né, vão fazer igual fizeram em 2018, não superaram isso ainda. Se ficar culpando fake news, se achar que a economia brasileira está boa, e não está, não está. E se achar que o problema é de comunicação, que tá tudo bem, é porque o governo está se comunicando bem, a esquerda vai ladeira abaixo. Isso aqui é excelente pra gente. A gente tem que sair um pouco da nossa bolha e ir pra lá pra ver o que vocês estão pensando, pra gente entender um pouco mais do jogo. Se estão considerando essas três coisas aqui, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo, ok? Inclusive, eu até compartilhei aqui no meu perfil a questão do consumo das famílias. Foi uma publicação aqui de um economista que mostra a queda de consumo das famílias brasileiras de 2023 a 2025. Queda abrupta. Ah, mas está tendo pleno emprego. Por que o consumo diminuiu? Inflação. A inflação que estão mostrando não é inflação real. Eu falo isso aqui todo vídeo. Todo vídeo, tá? Vamos encaminhando aqui para o final, mas tem muita coisa para a gente comentar. Quero trazer essa publicação desse esquerdista aí, né? O Frederico Krepp, está em debates aí ao lado da esquerda, né? E é interessante porque ele ainda é um pouco consciente. Ele fala, os petistas vão continuar com o negacionismo, falou negacionista de esquerda, ou vão acordar para a vida, né? Ele fala, ele retuitou números de segundo turno. Então, você vê que tem gente da esquerda que está ainda consciente. E, de fato, os números aqui, a tendência desses números não é que é ruim, é desastrosa para a esquerda. Desastrosa, tá? E agora a gente entra no último ponto aqui do vídeo, e esse é um ponto aqui, gente, que eu vou ser técnico, vou ser bem didático, vou ir devagar, mas você precisa entender. Você precisa entender, ok? Olha só, Folha de São Paulo, Datafolha, Haddad empata com Flávio no segundo turno e é visto como alternativa no PT. Crescem os rumores, tá? De que o Lula pode avaliar não se candidatar, tá bom? Vocês sabem que líderes, né, principalmente esses líderes, e se acostumaram muito a serem idolatrados, que são líderes mais centralizadores, como é o Lula, essa característica do início ao fim da vida política do Lula. Ele é um cara, nunca teve apreço à democracia, né? Uma das estratégias propagandísticas mais mentirosas que eu já vi foi em 2022, associando o Lula à democracia, né? Colocando nele o rótulo de ser um candidato democrático. Nunca foi, ok? Mas eu trouxe a análise desse cara, que eu não vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar grande demais, tá? Mas o Roberto Reis, ele fala o seguinte, olha, sem nenhuma dúvida, Haddad é hoje o melhor nome do PT, ok? E ele traz aqui uma observação muito interessante, inclusive fazendo uma comparação com o que aconteceu na Argentina nas últimas eleições. O Alberto Fernandes, presidente de extrema esquerda, não veio à reeleição, né? Por quê? Porque a rejeição dele estava muito grande. Quem que ele colocou? Justamente o seu ministro da Economia, que era o Sérgio Massa, tomou um couro lá para o Javier Milei. Mas, o que ele fala aqui? Que, basicamente, se você coloca o Haddad aqui, você faz o mesmo movimento que o Jair fez ao colocar o Flávio. Você traz alguém mais moderado, né? Além de blindar a biografia do Lula. Porque se o Lula vem para essas eleições e perde, isso mancha a biografia dele, né? Isso fica muito ruim para ele. Muito ruim. Haver contextos. Por quê? O Sérgio Massa não era um cara popular, não era um cara que também performava muito bem ali nas pesquisas e tal. Perdeu facilmente para o Javier Milei. Eu acho que o Haddad, qual é o ponto aqui da equação que o nosso querido amigo aqui, o Roberto Reis, ele não considera? O Haddad, ele está no epicentro, presta atenção nisso aqui, de uma das maiores polêmicas do governo Lula, que é o quê? A questão tributária. Então, essa peste de aumentar impostos colou no Haddad, no Tachad, de uma forma que é impossível se desvencilhar delas. É impossível. Então, por mais que o Haddad performe bem num segundo turno, por mais que essas pesquisas trazem isso, eu não acho que o Haddad venceria o Flávio. Eu tô vendo muita gente falar que o Haddad seria um bom nome, que é ameaça pro Flávio, mas eu não vejo dessa forma. Eu não enxergo dessa forma, porque boa parte da rejeição desse governo, sabe, um dos pilares
de rejeição desse governo está no fato do aumento de impostos. E quem é a figura central desse aumento de impostos se chama Fernando Haddad, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido muito bem o que eu falei aqui. Tá passando do seu lado uma playlist. Clica aqui para você assistir. Você que perdeu os nossos últimos vídeos, tenho certeza que você vai gostar muito. Combinado? Valeu, abraço.